Saudações, alunos do Estado do Paraná! Estamos começando mais uma aula de História, aula essa para a terceira série do ensino médio, e que continuamos abordando um momento recente da história do Brasil, da nossa história política. O objetivo da aula de hoje é justamente compreender as características do governo de Dilma Rousseff, que essa governante aí foi presidente do Brasil e através do Partido dos Trabalhadores. E durante o governo dela houve aí uma grande onda de protestos, reclamações, foi um período bastante conturbado da história do nosso país. Então o objetivo é compreender as características do governo da Dilma Rousseff e os motivos que levaram ao seu impeachment. Tá, mas vamos aqui conhecimentos prévios. Você lembra como que terminou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva? E na área social, quais foram as principais marcas do governo Lula? Aqui nós temos uma imagem, voltar aqui, que mostra justamente o Lula e o seu vice-presidente, José de Alencar, subindo a rampa do Planalto na cerimônia de posse, isso no dia 1º de janeiro de 2007. Como pode ver, com grande participação popular nesse evento. Mas aqui respondendo para a gente, você lembra como terminou o governo Lula? Bom, Lula encerrou seu mandato no fim de 2010, com uma aprovação popular recorde. 83% da população aprovava o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Houve até políticos que tentaram sugerir criar um projeto de lei permitindo a ele ter o seu terceiro mandato de presidente. Vamos lembrar que a Constituição brasileira, desde Fernando Henrique Cardoso, permite ao Poder Executivo uma única reeleição. Chegou até a ser discutido para aumentar as quantidades de reeleição, porém o próprio Lula recusou isso aí. E na área social, quais foram as principais marcas do governo Lula? Bom, foi a criação do Bolsa Família, considerado o maior programa de redistribuição de renda da história do Brasil. Lembre que uma das plataformas principais do governo Lula está justamente na ideia do programa Fome Zero, que era justamente você acabar com a fome no Brasil. E o Bolsa Família foi uma das principais armas utilizadas pelo presidente nessa busca aí de liquidar com a fome no país. Na eleição de 2010, então, Dilma Rousseff foi a primeira mulher a ser eleita presidente. Ela venceu José Serra, do PSDB. José Serra, que já tinha sido ministro da Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso, entre outros cargos, como prefeito e governador de São Paulo. José Serra, que teve a luta muito importante na melhoria do tratamento da AIDS, né, quando foi ministro. Então, e em 2014, ela venceu também Aécio Neves, que era de Minas Gerais, também do PSDB. Quais fatores que contribuíram para a sua eleição e a sua reeleição? Então aqui nós temos Lula passando a faixa justamente para Dilma Rousseff, a sua sucessora. Bom, o governo Dilma, o primeiro governo dela vai de 2011 a 2014, tá? A alta popularidade do Lula é o que garantiu a vitória da Dilma. O Lula que passou assim, tentou contribuir com a sua popularidade pessoal para a eleição de Dilma Rousseff. O presidente prometeu manter a inflação controlada, a estabilidade econômica e aumentar os investimentos no PAC, aquele grande projeto que havia no governo Lula, que era o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, essas eram promessas de campanha da Dilma Rousseff. Então, ela seria um governo de continuidade ao Lula. Afinal de contas, os dois eram do mesmo partido. Tá? Economicamente, o Brasil sofreu reflexos da crise de 2008, que atingiu os Estados Unidos. E, na sequência, houve também uma grande crise econômica na União Europeia. Todas essas crises refletiram também no Brasil. Tá? Então, o governo Dilma, entre 2011 e 2014, ele teve um tímido crescimento do Produto Interno Bruto. Tá? Não cresceu muito a nossa economia, não foi tão bem. Cresceu, mas em números que não são comparáveis ao do período do Lula. Houve grandes tentativas de conter o reflexo da crise externa. Entre elas, ela aumentou o investimento no PAC, isso é, o governo gastou o dinheiro, desoneração do setor produtivo para estimular produção, venda e emprego, isso é, o governo abre mão de cobrar uma quantidade de impostos das empresas, justamente na esperança que as empresas, como não vão ter que pagar esses impostos, contratem mais gente, produzam mais. Redução da taxa de juros, a taxa Selic, ampliou e diversificou os parceiros comerciais, isso é, abrindo novas relações comerciais, aumentando elas com outros países e não apenas em um número limitado de países, e criou um programa de concessão de rodovias, ferrovias, aeroportos e portos.
Tudo isso aí na tentativa de conseguir alavancar a economia brasileira e sair aí desses resultados tímidos. Mas vamos então aqui para a nossa primeira atividade da aula de hoje. O governo Lula ocorreu durante um período econômico internacional de grande crescimento econômico. Quais eram as condições da economia internacional durante o governo de Dilma Rousseff? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Lembrando vocês, isso aqui é um exercício discursivo, o seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas alguns elementos você tem que apresentar. Minha sugestão de resposta para a gente aqui, justamente sobre a pergunta, quais eram as condições da economia internacional durante o governo de Dilma Rousseff? Bom, durante o governo de Dilma, houve uma grande crise econômica na Europa e nos Estados Unidos, o que diminuiu a quantidade de capital estrangeiro investido no Brasil. Então, a conjuntura internacional econômica do governo Dilma Rousseff não era a mesma que foi encontrada por Lula. Enquanto no governo Lula havia uma conjuntura internacional de crescimento e de grande número de investidores procurando onde colocar seu dinheiro para gerar lucros, no governo de Dilma Rousseff, a conjuntura internacional era de crise econômica e de baixos investimentos por parte de empresários. Então, a conjuntura aqui já muda bastante. E aí nós vamos ter as jornadas de junho de 2013, que são uma série de protestos que foram iniciados em São Paulo contra o aumento da tarifa de ônibus. E esse protesto aí vai ser iniciado ali justamente questionando o aumento da tarifa de ônibus, mas ele se espalha país afora, espalha vários outros discursos. Então começa a se discutir saúde, começa a se discutir a educação, começa a se discutir várias coisas. Então os manifestantes ampliaram suas reivindicações, passando a protestar contra o desemprego, contra os problemas da saúde e na educação e contra os gastos elevados para a realização da Copa do Mundo. Esses protestos justamente eles ocorrem em paralelo com a Copa das Confederações, que a Copa das Confederações é sempre feita pela FIFA um ano antes como um evento teste para a sede da Copa do Mundo. Então isso aconteceu ao mesmo tempo. Quando estava tendo o jogo da Copa das Confederações, o povo estava na rua protestando. A maioria dos protestos eram organizados aí pela rede social. Foi o primeiro grande evento que a gente viu no Brasil de manifestação em massa a partir das redes sociais. Tá? E ainda temos uma atividade sobre os protestos que ocorreram aqui. Nós temos esse cartaz em que está escrito "Me chama de Copa e investe em mim". A imagem ao lado refere-se a um cartaz das manifestações de junho de 2013. Qual contexto explica essa grande onda de manifestação em todo o país? Vocês vão ter um tempo aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, qual contexto explica essa grande onda de manifestações por todo o país? Pois bem, minha sugestão de resposta está aqui. A queda na atividade econômica, os baixos investimentos em saúde, educação, a violência policial também foi um fator aqui muito importante, a corrupção e os gastos governamentais com a Copa do Mundo. Os manifestantes propunham, entre outras coisas, a democratização da política. Fica muito importante ressaltar que enquanto você tinha uma conjuntura internacional de crise econômica e essa conjuntura atingia também o Brasil estava gastando uma enorme quantia de dinheiro construindo vários estádios do futebol padrão FIFA. Estádios mais modernos, estádios com mais tecnologia, com uma arquitetura mais refinada, justamente para receber estrangeiros. Aí entra uma questão, a gente não poderia ter usado esse dinheiro para construir hospitais? Para construir escolas, coisas que atendessem ao povo brasileiro. E também tem um outro lado que o pessoal vai questionar. Vamos lembrar que esses grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas, são eventos que atraem muitos turistas, que justamente trazem dinheiro com eles também. Então, aí vem uma questão polêmica de discutir. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Para o turismo valeu a pena? Ou a gente deveria ter gasto esse dinheiro dos estádios em outras coisas? Essa é uma questão a ficar em aberto. Então, saúde, educação e cultura, eles protestavam. Pois bem, o governo acabou então justamente tentando responder a esses anseios da população. Ele criou o programa Mais Médicos, que trouxe aqui para o Brasil a vinda de vários médicos cubanos. Foi um grande programa de incentivo para que médicos viessem para o Brasil de vários países, mas a grande maioria desses médicos que vieram para o Brasil eram cubanos. Vamos lembrar que Cuba tem uma grande medicina e um grande número de médicos em seu próprio país. A criação do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que ajudou aí muita gente a conseguir seu primeiro emprego, conseguir fazer um curso técnico de formação. O programa Ciência Sem Fronteira, com bolsas de estudos no exterior. Ficava mais fácil aí para o estudante universitário poder fazer um mestrado, fazer um doutorado em universidades europeias, americanas e canadenses. Também foi aprovada a lei contra o feminicídio, coloca aí esse tipo de crime como um crime hediondo, como um crime muito pesado. E também durante o governo dela que aconteceu a Copa do Mundo de 2014 e os preparativos para para as Olimpíadas do Rio no ano de 2016. Tá? Mas também aí vai ser muito caracterizado no governo dela essa operação aí chamada Operação Lava Jato, cujo nome é uma grande ironia, tá? Porque foi iniciada aí justamente para descobrir um grande esquema de lavagem e de dinheiro, e desvio de dinheiro. E esse nome é uma ironia porque ele começou com um posto de gasolina que tinha basicamente tudo, menos um lava-jato. Então, aí que tem a origem do nome. Mas então, foi iniciada em março de 2014 pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Descobriram aí um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, que é a maior empresa estatal do Brasil. Isso aí, com a Petrobras, políticos e grandes empreiteiras. Vários executivos das empreiteiras e políticos foram presos, inúmeros outros foram indiciados e as ações da Petrobras sofreram uma forte queda. Também muitas outras empresas aqui sofreram aí, como vítimas da Operação Lava Jato, acabaram tendo que declarar falência, tiveram problemas em seu caixa. Isso gerou bastante problema, tamanho era o esquema de corrupção localizado. Tá? E aí você vai ter o início do processo de impeachment de Dilma Rousseff no meio desse escândalo aí de corrupção. Na economia, então, o país passava por uma queda do produto interno bruto, o PIB, que em 2015 foi negativo. O Brasil não conseguiu produzir a mais, ele produziu a menos. E a eleição de 2014 foi bastante polarizada. Dilma venceu o seu rival, que era o Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, com uma pequena margem de diferença, tá? Foi muito pouco. E no ano de 2015, a presidente perdeu vários aliados e não conseguiu aprovar seus projetos. O Congresso começou a ficar cada vez menos vinculado ao governo dela. Isso causava muita dificuldade dela na gestão pública. E a sociedade se dividiu. Os protestos de ruas começaram a se tornar cada vez mais frequentes, essas manifestações contra ela. E a votação favorável ao impeachment na Câmara e no Senado. Então acabou ocorrendo esse processo aí do impeachment. Vamos para a nossa última atividade aqui da aula de hoje. Leia o trecho a seguir da professora Marli Mota.
O primeiro ano do segundo mandato de Dilma foi marcado por um legislativo forte frente a um executivo fragilizado e com dificuldades de aprovar ajustes nas contas públicas. Em 2015, a dificuldade da presidente em obter a maioria do parlamento esteve relacionada também com a vitória de Eduardo Cunha, do PMDB, nas eleições para a presidência da Câmara. Em fevereiro daquele ano, já que a maioria dos deputados que o elegeram era de oposição, a tensão entre o Legislativo e o Executivo cresceu. Quando o presidente da Câmara deixou oficialmente a base aliada e passou a fazer oposição ao governo, com uma base aliada fragmentada e o apoio instável do seu próprio partido, o PT, Dilma Rousseff perdeu força. O presidencialismo passou a ser mais de colisão do que de coalizão. Com base no trecho do texto, responda: em que sentido a expressão o presidencialismo passou a ser mais de colisão do que de coalizão? Explica os rumos do impeachment de Dilma Rousseff. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar nesses termos, coalizão e colisão, e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, então, em que sentido a expressão o presidencialismo passou a ser mais de colisão do que coalizão explica os rumos do impeachment de Dilma Rousseff? Minha sugestão de resposta: o PMDB e outros partidos de centro apoiaram Dilma nas eleições de 2014, mas desembarcou do governo à medida que o PT foi perdendo força. O governo petista, que foi marcado pela coalizão de partidos políticos para governar, entrou em choque com esses mesmos partidos, a exemplo do PMDB. Justamente isso nos ajuda a entender um pouco da política brasileira, já que a gente fala que a gente tem um presidencialismo de coalizão, porque o presidente não consegue governar sozinho. Os projetos têm que ser aprovados pelo Congresso. É muito necessário que um presidente tenha a maioria do Congresso e, de preferência, até a própria liderança do Congresso, coisa que a Dilma perdeu. Ela passou a se tornar uma minoria no Congresso. Então, cada projeto que ela mandava não era devidamente aprovado, ou não era nem lido, e assim por diante. E isso foi desgastando muito a carreira política aí de Dilma Rousseff. Mas vamos ver aqui, o que nós estudamos hoje? Então, Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil em 2010. Seu governo foi marcado por crises econômicas e crises políticas. As manifestações de junho de 2013, aí durante o período da Copa das Confederações, e a Operação Lava Jato, que pressionaram aí pelo fim da corrupção no governo. E a reeleição de Dilma em 2014, mas que ela sofreu 2 anos depois, em 2016, o seu processo de impeachment. Então, agradeço a todos por mais essa aula e até a próxima.
Música